Aqui admitimos a distinção entre o que é e o que parece ser. E assim deixamos de aceitar nossa imaginação como a realidade. Tudo o que é necessário é abandonar as próprias crenças errôneas. Palavras não são fatos, mas apenas ideias sobre os fatos. O que o sim aponta é para entrar em contato direto com a própria realidade, sem permitir que seu sistema de crenças intervenha. Portanto, não interrompa. Olhe para a situação de uma maneira diferente e que assim possamos perceber o que realmente importa. É irrelevante se você concorda ou não com o que será dito. A verdade não exige tua concordância, apenas o teu reconhecimento. Você é atemporal, infinitamente presente, aqui e agora. Pode parecer uma conquista, mas não é. Você não ganha nada, apenas perde. Não há nada para aprender, no entanto, há muito a desaprender. É preciso ter uma imensa paciência para entender e discernir isso. É um longo processo de desaprendizagem até que o discernimento aparece, num instante, e quando aparece é impronunciável. Essas instruções não te levarão a lugar algum. Elas apenas te conduzem de volta ao local do qual você nunca saiu. Em resumo, o ensino trata desses 3 aspectos. Primeiro, no plano fenomenal, quando se deixa de resistir ao que é e harmoniza-se com o que é, atinge-se um estado de clareza. Segundo, à medida que a visão clara se aprofunda, surge o entendimento de que ninguém está fazendo nada e que há somente um, fazendo tudo, através dos muitos e diversos fenômenos que lhe servem como instrumentos. Terceiro, o aparente e separado eu é um mal-entendido criado pela mente, que divide tudo em um sujeito, eu, e um objeto, o mundo fora desse eu. Essa aparente dualidade, essa sensação de estar separado e à parte, é a causa básica da infelicidade. Em contemplação à fonte de tudo, ao estado natural que existe anterior a qualquer manifestação, o indivíduo, o eu é finalmente visto como um objeto. O retorno à unidade nada mais é do que o fim dessa divisão. Seleções de Wu Xing. A compreensão absoluta. Todo homem nasce 2 vezes. Primeiro surge no útero da mãe, depois surge da noção do eu. Então o problema começa. Os pais, os professores e a sociedade têm induzido esse transe chamado eu. Para ficar claro, desafie e investigue tua realidade. A cognição direta está disponível, aqui e agora. Deixe-me produzir um enorme incêndio e abastecê-lo com todos os conceitos, julgamentos e ideias. Uma vez que o fogo os queime, o mundo será visto como um lugar perfeito. Na ausência de identificação com qualquer coisa, quem é você? Existe um conceito central sobre o qual todo o resto é construído. Esse conceito central é o eu, a noção de uma identidade distinta que se destaca do mundo. Somente quando isso é visto como falso, o que é verdadeiro pode brilhar. A chegada da clareza é a perda daquilo que nunca se possuiu. O passo final em uma jornada espiritual é perder a si mesmo. Confie que aquilo que te trouxe até aqui também irá lhe conduzir até lá. Tudo que existe é consciência. Consciência é tudo que existe. Na ausência da consciência, o que é que existe? Todas as manifestações aparecem e desaparecem na consciência. A consciência é a condição anterior para toda a percepção.
Tudo que é percebido pela consciência como um objeto da consciência, incluindo aquele que percebe. Entenda isso. E então vá cultivar suas cenouras. Pensar cria mais problemas do que resolve. Lutar com a mente é fortalecer a mente. Ver através da mente o que é anterior a ela é retirar todo o seu poder. O fluxo da mente é um fluxo contínuo. Desejar cessá-lo é como desejar enterrar a própria sombra. O objetivo, portanto, não é cessar os pensamentos, mas cessar a identificação com os pensamentos. Os pensamentos se intrometem como convidados indesejados em uma festa. Ignorados e não alimentados, eles partem. Tentar entender a unidade é tão inútil quanto tentar beber com os ouvidos. Utilizar a mente para tentar alcançar o entendimento final é como contratar um ladrão para proteger uma casa de outros ladrões. Você não sabe o que é bom, você só sabe o que é bom para você mesmo. Tudo isso, no entanto, é relativo. O que é bom para você pode ser ruim para mim. O que é bom para você hoje pode ser ruim para você amanhã. Não seria melhor deixar o julgamento para os tolos? A estratégia de buscar uma posição vantajosa sobre a vida é a fonte da tristeza. Tu não és o personagem principal dessa peça. Tu és um dos muitos personagens. Cada um tem um papel a desempenhar. Ator nenhum pode mudar seu papel no palco, conforme suas preferências. Por que perpetuar uma ilusão buscando controlar algo? Dou risadas quando te ouço falar sobre teus planos. Qualquer coisa que possa ser obtida pode também ser perdida. Apenas o eterno é para sempre. Essa percepção é o primeiro passo rumo à unidade que sempre foi e sempre será. O que a laranjeira tem que fazer para que as laranjas cresçam? O que o céu tem que fazer para ser azul? O que é natural não requer estudo ou prática. Alguém estuda como dormir? Para alcançar o que é natural, basta remover o que não é natural. A fruta contém a semente que contém a fruta. Apenas se sentando, sem objetivo, sem cronograma, sem forma e sem intencionalidade, a semente se abre na fruta. Apenas se sentando. Os homens estão tão fascinados pela árvore que se esqueceram da semente, a origem da árvore. Acreditar ser aquilo que vem e vai é uma grande loucura. Acreditar que aquilo que é transitório pode conduzir ao que é permanente é se decepcionar. O que vem e vai é apenas uma aparência. Aquilo que percebe todas as idas e vindas é a única substância. Bebendo desse elixir, a vida é reconhecida como eterna. O caminho da saída é o caminho de volta. Volte a atenção para aquilo de onde a infinitude surgiu. Olhe profundamente para dentro de si mesmo e tente se encontrar. O fracasso que se segue é a verdadeira descoberta. Como pode a luz encontrar a escuridão? A escuridão é apenas a ausência da luz. Como pode alguém encontrar a própria origem? A origem só é revelada através da tua própria ausência. A sombra não pode existir sem a substância, mas a sombra não é a substância. Como pode o mundo existir para você se você não está aí para perceber? A criação de distinções surge do ciclo de prazer e dor. Quando tudo é aceito com equanimidade, a quietude é estabelecida. Todos os conflitos entre amigos, amantes, famílias e reinos
começam como um conflito interno. Libertar-se do conflito é libertar o mundo do conflito. O passado é apenas uma memória. O futuro é apenas uma esperança. Tudo que existe é este momento. Somente este momento é eterno e real. Tudo o mais é a mente. Conheça o que você não é. Veja tudo o que você não é. O que restar é o que sempre foi. Vários métodos te conduzem a ficar mais confortável, mas é apenas isso. Aquele que está confortável em sua prisão não pode ser liberto por ninguém. Nada o tira da prisão porque ele é a própria prisão. Quando as sandálias são confortáveis, senta-se descalço. Quando o manto é confortável, senta-se despido. Todo o desconforto é um pedido de atenção. Dê atenção ao que você é, e não dê atenção ao que você parece ser. Essa é a chave que abre a porta. Meu método não tem método. Você só precisa parar de se agarrar, parar de planejar, parar de orar, parar de procurar, parar de analisar, para todas as suas estratégias e, por último, parar de dar a seus pensamentos o poder de definir quem você é. Não há nada a ser feito. Não há ninguém para fazer. De fato, é aquele que intenciona ver com clareza que é o maior impedimento para ver com clareza. Ninguém é humilde, há apenas humildade. Ninguém é compassivo, há apenas compaixão. Removendo aquele, revela-se esse. Se você soubesse que isso é apenas um sonho, algo mais realmente importaria? A cada segundo, você tem a chance de se desvincular desse encantamento com sua história de vida, podendo assim adentrar no reino da completa paz. O que você está esperando? Quem morre quando o corpo morre? O que morre quando o corpo morre? Todos os indivíduos morrem. Apenas os que não são mais indivíduos vivem eternamente. Alcançar a imortalidade é fácil. Apenas põe de lado a posse do corpo e da mente, permanecendo enraizado no que existia antes da tua aparência. Tudo o que é necessário é deixar de ver a ti mesmo no mundo para ver o mundo em ti mesmo. Aprofundar é a única saída. Não há lugar para ir. Tudo que existe está aqui. Quando não há mais metas, então o objetivo é atingido. A fim de alcançar o entendimento, o foco deve ser menos o que é e mais o que não é. Quando as nuvens todas desaparecerem, o sol é revelado em todo o seu esplendor. Leve tudo embora até que tudo que restar seja apenas você. Então, leva-te embora também e a morada da felicidade será revelada. A chave da felicidade é simplesmente renunciar ao que não é essencial. Quietude, sonho, despertar. Essa é a grande roda. Quando o conhecedor desses três é conhecido, o grande portão se abre. Qualquer despertar para a verdade é um processo intuitivo e espontâneo. Não há nada a ser feito. É a natureza da chama queimar. É a natureza da mariposa voar em direção à luz. Quando a mariposa é destruída pela chama, pode ser considerado culpa da mariposa?
O mundo é apenas uma interação dos opostos. Um e muitos, cheio e vazio, indo e vindo. Esse fluxo continua. Aquele que não é afetado pelo fluxo é aquele que o aceitou. Quão diferente é o mundo quando o indivíduo identificado está ausente. Uma vez que a função do perceber é claramente compreendida, a noção de interior e exterior desaparece. Mas como se descreve uma cor a um homem cego de nascença? Por que tantas palavras? Deixe a quietude falar e todas as perguntas são respondidas. Ideias distorcem a experiência. Aquele que está vazio de ideias experimenta a vida em toda a sua plenitude. Ignorante é aquele que ignora o essencial. Conhecer o céu, a terra e as coisas, mas não conhecer a si mesmo, é a mais alta ignorância. Desperte desse transe, ou permaneça enterrado vivo. Aceitar que a neve é branca, que o corvo é preto, que os verões são quentes e que o inverno é frio, é o coração da compreensão de tudo o que é. Não é o extraordinário que precisa de atenção, mas o que é comum. Os pensamentos vêm, a chaleira assovia e a resposta é a mesma para ambos. Nomear é construir uma cerca entre o que é nomeado e aquele que nomeia. Toda a vida se torna pura quando o comentário mental é removido. Então a xícara de chá se transforma em um momento sagrado. Um cão não sabe que é um cão. Ele apenas sabe que é. Se ao menos o homem pudesse ser tão afortunado. É fácil se perder na imaginação. Mais difícil é se enraizar no que é. A beleza da música é sentida, não analisada. Segure a única nota por um único segundo a mais, e a melodia está perdida. A verdadeira vida é aquela que acontece quando não há ninguém tentando conduzi-la. Toda a arte é criada na ausência do artista. O fim da infelicidade ocorre na ausência de qualquer um que seja inútil. Você é o único obstáculo. O caminho para além de você é através de você. O que pode existir sem você? Responda isso e todas as outras perguntas estarão concluídas. Assim como a pele é a fronteira fisiológica, o pensamento é a fronteira intelectual. Ir além dessas fronteiras é a porta para a vastidão além da compreensão. Todos os problemas são criados pela mente e relacionados ao corpo. Na ausência de qualquer um, onde estão os problemas? O tolo nega a existência daquilo que não pode imaginar. O sábio nega a existência daquilo que imagina. Ver a utilidade em tudo é conhecimento. Ver a inutilidade em tudo é sabedoria. Os segredos para viver são estes. Primeiro, o passado não pode ser melhorado. Reconheça o que foi e siga em frente. Segundo, o futuro não pode ser moldado. Então, por que se incomodar? Por último, nada pode ser controlado, nem o passado, nem o futuro, nem o presente. Aceita este momento como ele é. Ao honrar esses 3 segredos, vive-se sem grilhões. Sob uma rocha há sempre escuridão, independentemente do quanto brilha o sol. Enxergar corretamente é apenas sair debaixo da rocha da identificação pessoal.
A totalidade é simplesmente a percepção da inexistência das partes. O fim da ilusão é o fim do eu. Você não pode existir sem ilusão, pois ser você é a própria ilusão. O contato real é feito quando não há pessoa. Além das mentiras conhecidas, está o reino da descoberta interminável. Para que a percepção floresça, não é o que se faz que importa. O que importa é o que se para de fazer. Sair de um vasto nada para se tornar um pequeno algo é o ápice da loucura. Viver espontaneamente não deixa tempo para pensar. Isso é viver de verdade. A verdadeira quietude, a quietude sem alguém que tente ficar quieto, é o solvente no qual todo condicionamento individual pode ser dissolvido. O que resta é a neutralidade, uma aceitação do que é. Os problemas não aparecem mais quando o criador dos problemas não faz mais parte do processo. Isso quer dizer que a solução para todos os problemas é a remoção do criador de todos os problemas. No único instante, ausente de qualquer pensamento, há a clara revelação de que nada está errado. O retorno dos pensamentos anuncia o retorno dos problemas. Reconhecer as ilusões como ilusões é o caminho para sair da ilusão. O indivíduo deseja libertação, mas a libertação de quê? A libertação da dor de ser um indivíduo. Você não vê por que dou tanta risada? Desistindo de pouco, obtém-se pouco. Desistindo de muito, obtém-se muito. Desistindo de tudo, obtém-se tudo. Em silêncio, um olho interior e sutil se abre e vê o que é a base que dá sustentação para todas as aparências. Toda experiência é transitória, mas a base da experiência é imóvel e permanente. Isso é mergulhar profundamente na raiz do ser. Em um silêncio imperturbável, essa lucidez fundamental se faz conhecida. Aqueles que tiveram a compreensão sabem disso. Com o tempo, seu eu muda e desaparece. Pergunte a si mesmo, ao longo dessa vida, quantas identidades você já teve? Onde elas estão agora? Quanto tempo você acredita que essa sua identidade atual pode durar? Para onde ela vai quando ela estiver terminada? Por baixo está a sustentação, que é a água para o barco, que é o céu para a nuvem. Aquilo que é conhecido é sustentado pelo desconhecido, que por sua vez é sustentado pelo incognoscível. Ignorar isso é a loucura dos homens. Aquilo que nunca mudou, aquilo que nunca mudará, é o solo fértil a se explorar. O que é permanente dentro da transitoriedade? Ao encontrar isso, a busca termina. O buscador termina. Tudo que pode ser obtido pode ser perdido. O que não pode ser obtido é o que está presente, aqui e agora. Realinha-te com isso e nada mais. Não é necessário analisar a escuridão para dissipá-la. Basta acender a lâmpada da clareza e toda a escuridão acaba. Todas as coisas aparecem como realmente são para aqueles que não estão cegos pelo próprio interesse. A chuva está caindo, a grama está crescendo, o corvo está corvejando. Onde está o esforço nisso? O desejo de chegar a algum lugar, um destino para um eu acorrentado ao tempo, impede a percepção de que tudo que existe está neste momento singular.
exatamente aqui, exatamente agora. O mundo é conhecido através da mente, mas o sustento do mundo não pode ser conhecido através da mente, pois isso é anterior à mente. Quando a clareza está presente, nunca há problemas. Quando a clareza está ausente, sempre há problemas. Uma vez que o entendimento está completo e claro, não há nada a fazer senão observar. Com ninguém aqui e ninguém lá, tudo é como deveria ser. Mas falar sobre comer não sacia a fome. Estas palavras apenas apontam o restaurante. A solução para todos os problemas é ver quem é que os tem. E o único que pode derrubar o muro é aquele que o ergueu. Todos os dias, torna-te pelo menos 1 grama mais leve. O que torna um homem sábio? Nada mais do que perceber a unidade que aparenta ser várias. Perceber através da aparência tudo. A procura termina quando o peixe compreende a inutilidade de procurar o oceano. A água não é mais úmida aqui do que lá. Não há necessidade de ir lá para obter-se o que também está aqui. Aqueles que perseguem 2 coelhos não pegam nenhum. Aquele que observa passa a vida inteira em conflito com aquele que é observado. Isso é resolvido quando ambos, aquele que observa e aquilo que é observado, dissolvem-se na observação. A principal função do homem é criar infelicidade para os outros. Isso cessa quando se entende que não há outros. Todo sofrimento é pessoal. Na ausência da pessoa, onde o sofrimento pode desabar? A paz está presente em todos os momentos. Remova a mortalha dos pensamentos. E onde a paz não pode ser encontrada? Pare de falar e de pensar. Assim, nada pode permanecer desconhecido. As crenças podem ser construídas como a muralha de uma fortaleza. A menos que a muralha seja derrubada, não se pode alcançar o outro lado. Perseguir as aparências é ignorar a fonte das aparências. A entrada para o desconhecido é estreita. Somente obtém o acesso aquele que abandona todo o conhecimento adquirido. O silêncio não é a ausência do som. O silêncio é a ausência do eu. A compreensão é o fim dos questionamentos. Aquele que entende, aquieta-se. Minhas palavras não são importantes. Atenta-te completamente para o silêncio. A percepção do que é só pode ser alcançada pela eliminação dos obstáculos. Eu não posso descrever o que é. Posso apenas descrever o que não é. A eliminação do que não é. Esse é o grande desaprender. Não adicione nenhum único conceito. Esvazie-se. Somente quando se está vazio do vazio também, pode a plenitude se manifestar. Esta roupa pesada, essa identidade pessoal que parece lhe proteger, é meramente uma segunda pele, um passo que lhe separa do infinito. Retire-a e vá além de toda necessidade de proteção. Não há necessidade de ir além da mente. Veja através da mente. É o suficiente. Quando o verdadeiro vazio é encontrado face a face, tudo é perdido. O que mais pode alguém realizar quando, na verdade, não há realizador? Quando essa noção de indivíduo se dissolve como gelo na água, vê-se que nada é externo. Tudo está contido no unificado. Então surge a liberdade disso e daquilo, liberdade do sim e do não, liberdade para ser o que sempre foi,
antes de ser alguém. A clareza não pode ser apressada. Ela já está lá. São apenas os véus, as névoas do pensamento que tendem a obscurecê-la. A eternidade está disponível a cada instante. A realidade é sempre agora. Afasta-te das próprias preocupações e a eternidade se apresentará. Tudo que se ergue cai. A origem e o fim se encontram em um único ponto. O sábio chama isso de lar. O sábio não tem todas as respostas. O sábio não tem mais nenhuma pergunta. Tudo está se movendo na superfície da quietude. Quando você estava no útero, a natureza cuidou de ti. Você não fez nada. Por que você pensa que agora é diferente? Rejeite o pensar. Rejeite o não pensar. Essa é a naturalidade na qual o particular se torna universal. Aquilo que sempre foi é como uma bola sem costura. Seu começo é em lugar nenhum e em toda parte. Seu final é em toda parte e em lugar nenhum. Você entende que isso não pode ser mostrado? O sonho dura tanto quanto o sonhador. O fim do último é o fim do primeiro. O maior crime é negligenciar quem você é de verdade para acreditar na história de quem você pensa ser. Essa preocupação com seu drama pessoal é a nuvem que encobre o sol. Na unidade, tudo constitui o ser. Não há aquele que vê, e não há vista. Isso é aquilo que não pode ser conhecido porque não há outro para conhecê-lo. Isso é aquilo que só pode ser encontrado onde não há presença nem ausência. Existe em você o grande potencial. Acenda seu fogo interno. Quanto maior for esse fogo, mais rápido sua água pode ferver. Se for dado a você a escolha entre 1000 moedas de ouro ou a total compreensão, escolha as moedas de ouro e aproveite. Pois não há ninguém que possa desfrutar da compreensão absoluta. Você é incompreensível como o espaço. Reconheça que é possível experimentar diretamente essa presença em todos os momentos, aqui e agora. Estar presente e consciente não é um estado. É o fundamento de onde todas as coisas se erguem. Busque por isso, e você encontrará aquilo que nunca perdeu. Você é isso.